Existe um preço a ser pago quando nós decidimos obedecer o chamado de Deus para a nossa vida. E existe também um preço a ser pago quando nós decidimos não obedecer o chamado de Deus para a nossa vida. Você já escolheu o preço que você quer pagar? Fica aqui nesse vídeo se algum dia Deus já pediu para você fazer algo que você não conseguiu, algo muito difícil, se Ele pediu algo que você está tentando fazer, ou quem sabe até já desistiu, ou até se você acha que é tarde demais para obedecer. Até o final desse vídeo, Deus vai falar ao seu coração e você vai sair daqui encorajada ou encorajado a fazer o que Ele pediu para você. No livro de Mateus, capítulo 21, verso 28, está escrito assim: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Mas depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E então lhe disseram: O segundo. Nós acabamos de ler uma parábola de Jesus falando a respeito de 2 filhos que foram convidados a cooperar no trabalho do seu pai. 2 filhos que foram convidados a colaborar na obra, no trabalho, naquilo que o seu pai estava realizando. Existe um trabalho que Deus está fazendo no mundo e Ele está chamando eu e você para cooperarmos com esse trabalho. Qual é a diferença desses filhos? Eu ousaria dizer que a diferença desses filhos está na maturidade. Um achou que seria melhor dizer sim ao dizer não e lidar com a insatisfação ou a tristeza momentânea do seu pai ali. Enquanto que o outro, ao pensar naquele mesmo momento, no que ele deveria fazer ou no preço que ele teria que pagar, o que ele teria que renunciar para estar ali trabalhando, de primeiro momento disse não, mas depois ele pensou melhor e se arrependeu. O que será que esse filho pensou logo depois? Será que ele lembrou de qual era o seu propósito? Será que ele lembrou naquele momento que ele era herdeiro do seu pai? E então decidiu pagar o seu preço? Eu não sei você, mas eu já disse sim ao Senhor ao longo da minha vida várias vezes. Eu já disse que iria o obedecer tão logo ele me desse uma bênção ou realizasse algo que eu estava pedindo para ele e fugia. Eu já coloquei 1000 desculpas para não obedecer à vontade de Deus. Mesmo ele pedindo coisas que eu suportaria, que eu conseguiria fazer naquele momento. Porque sim, se Deus nos pede algo, é porque nós já temos a capacidade de resolver ou de fazer aquilo. Em cada fase da nossa vida, Deus nos pede renúncias, Deus nos pede posições, Deus nos pede trabalho, Deus nos pede coisas que já estão no nosso alcance. Ele não vai nos dar e nem nos pedir algo que nós não possamos fazer nem suportar. Eu lembro que uma das primeiras vezes que Deus me pediu algo, eu estava em um relacionamento abusivo. E então eu fiz aquele propósito com Deus: Pai, se o Senhor me libertar, se o Senhor me tirar desse relacionamento, eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a tua obra exatamente como o Senhor está me pedindo. E o Senhor me concedeu libertação. Mas eu não fiz o que eu tinha prometido e fui conhecer o mundo. Logo depois, o Senhor me trouxe de volta para a presença dele. Mas obedecer à risca o que ele tinha pedido ainda era muito difícil. E então eu pedi: Deus, eu quero amigos. Eu quero um grupo de pessoas engajadas nisso que o Senhor tem a fazer através da minha vida. Eu quero companhia, eu quero amigos, eu quero pessoas ao meu lado. E então o Senhor me deu pessoas ao meu lado. Mas depois eu percebi que eu ainda queria mais. Foi então que eu pedi: Senhor, eu não tenho uma profissão digna que eu me orgulhe de realizar, de fazer. Eu vou fazer a tua vontade, mas me direciona, eu quero um trabalho.
Eu quero uma profissão que eu possa ganhar assim, assim, assim. Que eu possa trabalhar tantas horas por dia. E sim, o tempo passou e o Senhor me deu uma profissão onde eu me orgulhava de trabalhar. Então eu já tinha amigos, eu já tinha companhia, eu já tinha o meu trabalho, a minha profissão, já estava liberta de relacionamentos abusivos. E então, o que eu achei para pedir de novo, para dar mais uma desculpa? Meu Deus, é tão difícil andar a pé. É tão complicado sair para fazer missões, evangelismos. É tão complicado fazer ações de graças nos lugares a pé, dependendo de ônibus ou de carona. Deus, me dá um carro. Eu preciso de um carro. Depois que o Senhor me der um carro, eu vou fazer a tua vontade como o Senhor realmente quer de mim. E eu vou renunciar o que eu tiver que renunciar. E sim, gente, Deus me deu o carro que eu pedi. E Ele me deu exatamente aquele que eu pedia. Eu não sonhava muito alto, mas Ele me deu o que eu desejava, o que eu pedia. E então, finalmente, quando eu tinha tudo isso, eu achei mais uma maneira de correr da vontade de Deus. E foi aí que eu olhei e disse: não, eu tenho tudo, mas eu não tenho um marido. Estou criando os meus filhos sozinha, sem uma referência paterna masculina. Eu sou desacreditada das pessoas que estão ao meu redor, porque eles olham para mim e vêem uma mãe solteira, então eu não vou conseguir, eu preciso de alguém. E então orei, especifiquei exatamente para Deus como eu queria, com todas as características que vocês possam imaginar. E o Senhor me trouxe um marido exatamente como eu pedi. Quem sabe você está pensando assim nessa hora: o que mais ela poderia agora então pedir, já que ela pediu tudo e Deus deu tudo o que ela queria? Eu pedi uma igreja muito boa, onde nós pudéssemos servir. Eu pedi família no altar. E assim, cada vez que o Senhor me dava aquilo que eu pedia, o tempo passava e lá ia eu novamente pedir mais uma bênção, colocar mais uma condição para procrastinar o que o Senhor tinha pedido para eu fazer. Mas o Senhor me deu. O Senhor me deu um carro, o Senhor me deu amigos, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu filhos batizados, família no altar, uma igreja maravilhosa para servir. E mesmo assim, eu procrastinei e eu falhei em tudo aquilo que Deus tinha pedido para que eu fizesse e colocasse em prática. Até que Ele tirou algumas dessas coisas ao longo da minha caminhada. O Senhor permitiu que aqueles amigos que eu achava que eram o máximo, todos se afastassem e cada um seguisse o seu próprio caminho, e inclusive muitas decepções. Acabou que nesse meio eu também tive que devolver para Deus o carro que Ele tinha me dado. E teve um momento que Ele também me pediu a renúncia da minha profissão. E para resumir, muita coisa que o Senhor me deu, Ele pegou de volta. E eu fiquei completamente perdida em alguns momentos, até que pela misericórdia dele, Ele me mostrou que o que estava acontecendo era que eu estava pagando o preço da desobediência. E quando eu me dei por conta, eu pensei: meu Deus, o preço de cumprir o chamado era caro, mas o preço da desobediência tem sido muito pior. E o Senhor começou a falar e ministrar no meu coração que Ele queria um reposicionamento, que Ele queria que eu me levantasse e fizesse aquilo que Ele estava me pedindo há anos. Mas eu confesso que a acomodação, cada vez que eu recebia aquilo que eu pedia, acabava falando mais alto. Porque eu gostava mesmo, era de ter a minha vida ali, no secreto, no íntimo com Deus. E o Senhor sempre estava me chamando para fazer algo a mais. E eu fugia, porque eu olhava para mim com os meus próprios olhos, me julgando ser uma pessoa incapacitada, olhando ao meu redor e dizendo: tem pessoas muito maiores e melhores do que eu para fazer isso. E assim eu fui fugindo durante muitos anos. Isso me faz lembrar quando Jesus fala naquela parábola dos talentos, aonde aqueles que Ele deu e multiplicaram, Ele acabou dando ainda mais. Mas para aqueles que Ele deu apenas um,
e ele foi lá, enterrou e escondeu. O Senhor o tomou, deu para aqueles que tinham mais, e ele ainda teve um castigo eterno. Mas como nada pode nos separar do amor de Deus, enquanto nós estivermos aqui, há chance de recomeçar, há chance de colocar em prática aquilo que ele já pediu. Eu quero te encorajar hoje nesse vídeo a escolher o preço que você quer pagar. Qual é o sacrifício que você terá que fazer? Eu poderia citar aqui vários exemplos: acordar mais cedo, dormir mais tarde, deixar de assistir séries, televisão, Netflix, deixar de assistir jogos, deixar de alguma coisa para se dedicar mais à oração, à busca da palavra, à constância, sacrificar um dia de lazer. Enfim, você pode ser livre para pensar nesse momento. Qual é o teu chamado? Qual é a tua responsabilidade? O que ele tem pedido especialmente para ti? O preço da ação, o preço de agir, terá um custo, sim. Para fazer esse vídeo aqui, eu tive que pagar um preço. Eu tive que renunciar a algo. Mas não obedecer já não é mais uma opção. Não para mim. Escolha o preço que você quer pagar. Porque você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. Será o preço da obediência ou o preço da desobediência? Independente da tua procrastinação, independente do tempo que você levou para se posicionar, lembra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E mesmo que você tenha ficado aí um tempo sem cumprir, Deus usa esse tempo para te amadurecer, te fortalecer e te capacitar. Eu tenho certeza que se você disser sim e agir agora, o Senhor pode fazer acontecer na sua vida coisas que não aconteceram em 10 anos, Ele pode fazer acontecer em 1. Ou quem sabe aí como a sua fé alcançar. Eu sou a Paula Rocha e esse foi o segundo vídeo no canal. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário, envia para alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras. E também se inscreve no canal para que você não perca o próximo assunto, que eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais com você. Beijo no teu coração, que Deus abençoe. Tchau, tchau.